hora de uma refeição, você mastiga os alimentos rápido ou devagar? Na nossa rotina de pressa e muitos afazeres, é comum engolir a comida sem sequer saboreá-la. Muita gente não presta atenção à velocidade com que está comendo e muitas vezes termina a refeição com aquela sensação de estômago pesado. Olha, cada um tem seu motivo para comer, depressa ou devagar, mas é importante saber que a mastigação adequada é essencial para uma boa digestão. O estômago agradece. Bem, a gente conversa mais sobre o assunto aqui no estúdio. Nosso entrevistado é o médico Arnaldo Mota. Se você tiver perguntas, ligue. O telefone é 3330-3111, o código é 71. Olá, boa tarde, doutor Arnaldo, tudo bem? Boa tarde. A gente viu que o brasileiro realmente tem esse hábito de comer rápido, até pela correria do dia a dia, né? E a digestão começa na boca com a mastigação, não é isso? O que acontece com o aparelho digestivo, especialmente com o estômago, quando a gente engole a comida, como se diz? Eu queria parabenizar inicialmente a produção desse programa, porque a gente vê sempre na televisão, ouve no rádio, na mídia impressa, abordar sobre o que comer, mas não tem se abordado sobre como comer, como mastigar, como se alimentar. E isso é bastante importante. Que bom. E o que nós vemos nos tempos modernos hoje é que a alimentação cada vez mais industrializada, não é? Os indivíduos perderam o hábito de mastigar fibras, aliado à falta de tempo, entre aspas, pela competitividade do trabalho, não é? No dia a dia, o corre-corre, que impede que se faça uma alimentação satisfatória. Mas isso tem consequências graves, não só na deglutição, mas na digestão do estômago, na absorção de nutrientes, no funcionamento do intestino e todo o organismo. O que acontece, né, quando você não mastiga direito? Pois é, inicialmente, o processo de deglutição fica prejudicado. Ou seja, a mastigação ela tem o objetivo de não apenas triturar os alimentos, mas umedecer o bolo alimentar e facilitar a sua passagem no esôfago. Já vem o primeiro problema, ou seja, o bolo vai ter dificuldade de passar através do esôfago. O indivíduo aí o que é que faz? Toma líquidos durante as refeições. Para facilitar, uma tentativa. Facilitar a passagem. Já é o primeiro problema. Ao chegar ao estômago, como não foi bastante triturado na boca, o estômago que não tem dentes vai tentar compensar isso, produzindo mais ácidos. Né? Vai ficar prejudicada o desdobramento das proteínas, formando aminoácidos tão necessários ao organismo. Consequentemente também, o objetivo do estômago é formar esse quimo, esse bolo alimentar já transformado em quimo, ele vai demorar de lançar esse quimo para o intestino. Ou seja, o indivíduo vai se sentir empachado, pesado, digestão difícil, com eructações, com azia, queimação pelo refluxo gastroesofágico que esses pacientes apresentam, o estômago pesado. Às vezes o indivíduo refere que à tardinha continua ainda com eructações daquele alimento que ele fez durante o almoço. Ou seja, ainda continua no estômago porque o estômago não teve como liberar, já que não foi bem mastigado. O doutor Arnaldo também vai dar algumas dicas pra gente, não é isso? Porque agora a gente quer saber a sua opinião. Você tem o hábito de comer rápido demais? Sim ou não? A seguir, vamos continuar falando sobre a importância da mastigação. O Bahia Meio Dia volta a falar sobre a importância de uma mastigação adequada para uma boa digestão. Nosso entrevistado no estúdio é o médico Arnaldo Mota. O senhor já explicou o que acontece quando as pessoas comem rápido demais. E durante a sua explicação, o senhor disse que na tentativa de facilitar, né, com que a pessoa engula, as pessoas tomam líquido, que isso não é bom já na passagem aí pelo esôfago. Por quê? Não é bom tomar líquido durante a refeição? Tem inclusive muita gente perguntando isso. Exatamente, porque isso vai aumentar o volume dentro do estômago, do conteúdo, e isso promove o refluxo do ácido do estômago para o esôfago, o refluxo gastroesofágico, com inflamação, com esofagite. E também o estômago, sabendo que está cheio demais, ele vai se esvaziar mais vagarosamente em direção ao intestino, porque ele acha que ele está cheio de alimento, embora seja de líquidos. Isso vai demorar mais a digestão, vai sentir mais empachamento e a médio e longo prazo isso poderá levar a uma dilatação do estômago. Ou seja, o indivíduo, às vezes, que faz dieta, vai ter que cada vez mais ter que se alimentar para se sentir satisfeito. Então não é bom tomar líquido ou tomar pouco durante a refeição? Qual é o ideal? Pouco durante a refeição e sempre que preciso meia hora antes ou uma hora depois. Muita gente perguntando sobre as consequências, né, de se mastigar errado, enfim, aquilo que o senhor explicou, se isso pode causar gastrite. Pergunta, por exemplo, da Jaqueline Conceição. Pode causar? Nós não chegaremos ao extremo de dizer que pode causar gastrite, mas ela pode acentuar uma gastrite pela hiperprodução de ácido pelo estômago, já que o estômago está tentando suprir a deficiência da mastigação. E também poderá desencadear sintomas naquele paciente que não tem gastrite, sem sintomas, e de repente poderá desencadear esses sintomas, com certeza. A Isabel Souza e a Fernanda Miranda têm a mesma dúvida. Comer rápido engorda? Engorda.
Por quê? Porque, pelo seguinte, o tempo necessário para que o sistema nervoso central receba do intestino a mensagem de que o alimento já está chegando e que ele já está satisfeito, leva no mínimo 20 minutos. É um hormônio produzido no intestino. Então, para que isso ocorra, é necessário 20 minutos. Então, se o indivíduo come rápido, aquele paciente referiu durante o almoço, que ele se alimenta em 5 a 10 minutos. 10 minutos, é. Nesse momento, não houve tempo suficiente para o freio do sistema nervoso central da saciedade do apetite. Ele continua comendo achando que não está satisfeito, só que isso já passou. Então, se ele come lentamente, mastiga lentamente durante 20 minutos, vai haver tempo suficiente para o intestino responder que já está satisfeito e o indivíduo para de se alimentar, consome menos volume, menos calorias e vai perder peso. Existe uma fórmula, assim, de quantas... A pessoa deve mastigar quantas vezes? Existe. Quais são as dicas que o senhor dá? Tem muita gente querendo saber como é que se mastiga direito. Pois não. Uma garfada média, o indivíduo deve mastigar 20 vezes, no mínimo. Isso de uma refeição de 20 minutos, tá? Agora, existem algumas dicas para que o indivíduo se habitue a isso, né? Então, por exemplo, desde criança, começar a habituar a criança a mastigar os alimentos e não usar aquelas sopinhas muito liquidificadas, porque isso vai habituar a criança. No adulto, ele tem que ter um horário tranquilo para a sua refeição, sem estresse, sem ansiedade, sem discussões na mesa. Sempre que der uma garfada, colocar os talheres sobre o prato, mastigar, depois pegar nos talheres novamente. Para não cair naquele automático de comer rápido demais. Doutor Arnaldo, carnes, né? Tem gente querendo também saber isso. Carne, frutas, tipo abacaxi, maçã, que já são mais duras, elas também exigem um cuidado maior na mastigação? Exatamente. Saladas, frutas, verduras, exigem maior cuidado porque, ao contrário dos herbívoros, nós não temos no nosso organismo uma enzima que digere. Então, eu diria que a celulase, que é o componente maior dos vegetais e que é muito importante para a prevenção do câncer do intestino, para a prisão de ventre, eles são literalmente triturados, quebrados pela mastigação. Então, isso vai ajudar bastante durante a digestão. Em resumo geral sobre refeição saudável, eu diria que o indivíduo pela manhã deveria alimentar-se como rei, durante o almoço como plebeu e à noite como mendigo, mas sempre mastigando bem os alimentos, inclusive nas merendas. Com certeza. E também uma outra dúvida aqui de uma pessoa que disse que ela já desde criança come rápido. Como fazer para essa altura do campeonato, é uma senhora, para mudar esse hábito? O senhor falou nessa coisa de deixar os talheres do lado. Se te resistir a pegar os talheres, colocar as mãos embaixo, tirar da mesa para condicionar esse reflexo, ter um horário tranquilo e sempre comer inicialmente as saladas, porque isso vai exigir maior mastigação e vai favorecer que o estímulo de satisfação seja mais rápido. Então ela vai conseguir comer mais vagarosamente, mastigar mais vagarosamente os alimentos. Outra dúvida aqui, se legumes, verduras, enfim, se é melhor para o estômago, crua ou cozida? O que dá mais trabalho ao estômago? São mais saudáveis cruas, devem ser levemente cozidas, porque senão perde o caráter de nutriente que eles têm. Né? Levemente cozidas ou cruas e bem mastigadas, porque o estômago não vai fazer esse papel. O senhor já falou que o estômago não tem dente. Não tem dente. Né? E em relação ao preparo também, exatamente, das verduras, legumes, para, enfim, eu acho que é isso que ela quer dizer, para não prejudicar o estômago ao preparar, deixar bem mole, como é que as pessoas devem fazer? Inclusive, isso é um ponto importante nos pacientes idosos, que não têm uma boa dentição, e às vezes com demência senil, que não podem mastigar direito, e frequentemente levam a uma desnutrição, porque os alimentos não são bem liquidificados, já que não tem uma boa dentição, não mastigam direito, e pode levar, inclusive, a aspiração desse conteúdo durante a deglutição com pneumonias graves. Então, o idoso tem que ter bastante cuidado pelos seus familiares. José Henrique Sampaio pergunta em relação à temperatura dos alimentos e também do café, que ele disse que só gosta de coisa pelando, se isso faz mal. Faz mal, porque ao passar pelo esôfago, isso dá uma irritação química no indivíduo, química e térmica. O indivíduo que tem tendência à esofagite, à inflamação do esôfago, isso pode se acentuar. Não é? E também no estômago, quanto mais quente ou mais frio, o estômago que vai carregar de tornar isso na temperatura corpórea, de 37 graus. Isso vai levar mais tempo para o esvaziamento do estômago. E agora o resultado da nossa enquete de hoje, qual será? Você tem o hábito de comer rápido demais? 78% dos internautas do Ibaía disseram que sim. E 22% disseram que não comem rápido. É de se esperar, né, doutor Arnaldo? As pessoas têm vida do dia a dia, do corre-corre, das preocupações com o trabalho, com o intervalo do almoço, né? Isso tudo influencia sobre o tempo de refeição. Agora, o que fazer assim para aquelas pessoas que têm aquele hábito mesmo, por exemplo, de manhã, tomar o café
comer o pãozinho, então não é bom isso? Café com leite com já pão? que ela não tem tempo de mastigar vagarosamente, pelo menos um copo de vitamina de frutas liquidificada que vai suprir o papel da mastigação matinal, já que ele tem que fazer a coisa às carreiras. Ou pão, né, que facilita a mastigação. Evitar as frutas, ter que sair mastigando, porque ele não vai conseguir mastigar bem, já que não tem o tempo suficiente disponível. E na hora do almoço, aquilo que você falou, evitar o líquido na hora que tiver, Exatamente. enfim, fazendo a mastigação. Exatamente. Toma, espera um pouquinho e depois toma, porque com Aos calor é poucos. difícil, né? Doutor Arnaldo, muito obrigada pela sua Eu que agradeço a participação oportunidade. aqui no Bahia Meio Dia. Esperamos ter esclarecido alguns temas. Com certeza, muito obrigada, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado.